Olá, quarto ano M2, Tia André está de volta para mais uma videoaula de História. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento das cidades, mas vamos iniciar fazendo a correção na página 236. Vida nas cidades. Embaixo nós temos um super desafio, né? Que com certeza cada um de vocês conseguiram fazer uma leitura com muita atenção. E embaixo tem a primeira pergunta. Qual é a principal diferença que o autor identifica entre o homem da cidade e o homem do campo? Essa resposta tem que ser de acordo com o texto, tá? Que está perguntando a principal diferença que o autor identifica. O que nós podemos tirar desse texto aqui em relação a essa pergunta? O autor ele identifica que o homem da cidade perdeu o contato com a natureza, né? E abandonou os conhecimentos dos ancestrais, ou seja, conhecimento que foram adquiridos lá atrás, ok? 237, número 1. Identifique uma consequência negativa do desenvolvimento da metalurgia. Na outra videoaula, a tia Andréia comentou com vocês. Houve o lado positivo, mas também nós temos o lado negativo. Qual foi o lado negativo? A consequência negativa foi que através desse descobrimento, né, que eles descobriram, né, pela parte da metalurgia, ocorreu o quê? O aumento de conflito entre os homens, né, lutando para conseguir uns a terra dos outros. Então, uma das maiores consequências foi essa. Agora nós vamos para o lançamento, surgimento das cidades, tá? O lançamento vai ser da página 238 até a página 240. Senhor Carlos, o avô de Beca, está levando a neta para a escola. Beca não perde a oportunidade de estudar mais um pouquinho. Vô, eu tenho uma dúvida. Se eu puder ajudar, aí Beca fala, qual é a diferença entre a aldeia e a cidade? Não tenho tanta certeza, mas pelo que meu pai falava, a aldeia em que ele morava lá em Portugal era bem menor do que a cidade que a gente mora agora. Número 1 fala assim, você concorda com o avô de Beca quando ele diz que a diferença entre aldeia e cidade é que a aldeia é sempre menor? E aí, vocês concordam, sim ou não? Tia Andréia está aqui para ajudar vocês. Veio uma leitura aqui sobre o surgimento das cidades. Tia Andréia fez um resumo para que vocês compreendam melhor. Vamos lá. Desde o início da pré-história, o homem do período paleolítico buscou viver em bandos de caçadores e coletores. Vamos dar uma paradinha aí. Lembra? Período neolítico, eles eram, aqui embaixo, ó, sedentarismo, sedentarização. O período paleolítico, eles eram chamados de nômades. Então, no período paleolítico, eles eram nômades, porque eles não tinham moradia fixa. No período neolítico, eles se tornaram sedentários, porque eles tinham moradia fixa. E qual a diferença nisso? Eles viviam em bandos de caçadores e coletores. Lembra nas nossas videoaulas anteriores? Eles ainda não tinham conseguido domesticar a planta nem os animais. Então, eles estavam em um local, eles usavam tudo aquilo que a natureza oferecia. Quando acabava, eles saíam daquele local e iam para um outro local. Por isso que eles eram chamados de nômades e viviam em bandos de caçadores e coletores. Com a Revolução Neolítica e a sedentarização, começaram a viver em aldeias e tribos. Começaram o quê? Domesticar, né, as plantas e também os animais. Ou seja, eles plantavam, colhiam, eles cuidavam dos animais que serviam também de alimento para eles. Então, eles se tornaram sedentários, porque eles não precisavam mais sair dali para procurar outro lugar. Ali eles já conseguiam todo o alimento necessário, ok? E aqui nós estamos vendo isso. Na página 239, também fala a respeito de que começaram a surgir pessoas
dedicada a outros ofícios também. Então, nós vamos observar isso aqui, ó. Com a Revolução Urbana ocorreu. O que aconteceu com a Revolução Urbana? Na página 239, fala assim, no último parágrafo, ficava bastante nítida a diferença entre a vida daqueles que trabalhavam no campo e daqueles que trabalhavam produzindo artesanato. Com os artesãos, surgiu um novo estilo de vida, a vida urbana, e com ela nasceram as primeiras cidades. Esse processo foi denominado Revolução Urbana. Então, o que aconteceu com a Revolução Urbana, quando surgiu? Primeiro, especialização no trabalho, né? Cada pessoa estava se especializando em alguns ofícios, alguns trabalhos. Outra coisa, as aldeias davam lugar às novas cidades. Não tem? Rio de Janeiro, ele não é formado de vários bairros? Aconteceu a mesma coisa. As aldeias começaram a aumentar e foram surgindo novas cidades. Lembra que eles eram sedentários? As pessoas começaram a desempenhar tarefas diferentes uma das outras e trocar os produtos de seu trabalho. O que acontecia? Aquele homem que vivia na área rural, né? Ele tinha um trabalho, plantação. Aquele homem que vivia na área urbana, ele já tinha outro trabalho. E eles trocavam. Aquilo que o homem rural, né? Um exemplo, o homem rural, ele plantava. Ele ia até a cidade e trocava com o homem da cidade algo, como por exemplo, o homem da cidade, ele se especializava como artesão. Né? Ele estava precisando de alguma coisa, ele chegava na cidade, trocava o que ele levava da área rural e trocava com o homem da área urbana. Aí na número 2 tem aqui um exercício dizendo assim, observe as imagens abaixo que retratam trabalhadores no Antigo Egito, um dos locais do mundo onde surgiram as primeiras cidades. Pinte de verde as imagens que representam trabalhadores do campo e de vermelho as imagens que representam os trabalhadores da cidade. Aí, em cada círculo, vocês vão pintar de acordo. Na página 240, que é a nossa última página, fala assim, a Revolução Urbana ocorreu, portanto, ao mesmo tempo em que se deu especialização no trabalho. As antigas aldeias agrícolas davam lugar a novas cidades, enquanto ocorria a aquisição da metalurgia. A produção de excedentes, o aumento populacional, a disputa pelas melhores terras e a divisão do trabalho. Nesse novo tipo de organização social, os agricultores, os camponeses, produziam excedentes que alimentavam aqueles que não trabalhavam no campo. Isso que a tia Andréia falou. Aqueles que não estavam no campo. Isso que excedia, o que sobrava, eles levavam para a cidade para trocar. Já os artesãos fabricavam as ferramentas de trabalho, as cerâmicas, os tecidos, os sapatos, os móveis, as armas, as joias e as construções, entre tantos outros produtos. Eles forneciam esses produtos tanto para os moradores das cidades quanto para os moradores do campo. Pode-se dizer que a sociedade se tornou mais complexa, pois as pessoas começaram a desempenhar tarefas diferentes uma das outras e a trocar o produto de seu trabalho entre si. Tratava-se de uma forma de organizar e dividir o trabalho e também uma nova forma de convivência entre os seres humanos. Por volta de 5.000 a.C., já havia esse tipo de vida urbana em várias regiões do mundo. Os pesquisadores acreditam que entre as primeiras cidades do planeta estejam Jericó, na Palestina, e Satal Huyuk, na atual Turquia. Aí na número 3 fala assim, circule no mapa as duas cidades citadas como uma das primeiras a surgir no mundo, que foram essas duas que a tia Andréia acabou de falar, e vocês vão circular. Para terminar, o acredite se quiser, para que vocês estejam lendo, e lembrando, os textos, aquilo que vocês observaram e acharam que é importante, é só marcar com marca-texto, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui, mandando um beijo e um abraço, tchau e até a próxima!